Eu tenho dito que eu costumo chamar de formação e não de aula, porque aula, da pandemia para cá, principalmente, essas aulas em EAD ficaram um pouco, elas foram, com o passar do tempo, ficando um pouquinho banalizadas, porque corre-se um grande risco quando não se pode assistir o ao vivo. Poucas pessoas conseguem acompanhar até o final um curso só assistindo depois. Eu falo isso por experiência própria, eu falo isso por acompanhar muitos professores que padecem da mesma dificuldade que todos nós temos, né? Dificuldade de estarmos durante o momento em que reservamos para a formação, por N motivos, né? Filhos, é, esposo, esposa, situações inesperadas que acontecem, mas eu vou sempre bater nessa mesma tecla, na medida do possível. Sempre que puderem mesmo, participem do ao vivo para interagirem. O aproveitamento daqueles que podem, obviamente, os que não podem nós compreendemos, mas aqueles que podem, o aproveitamento é sempre melhor no ao vivo do que quando somente assistindo às gravações. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje eu resolvi dar um título para nossa conversa. Deixa eu só aqui. E para nossa formação, se eu pudesse, acho que aqui, dar um título, eu daria de esse daqui, ó. Professores são apóstolos do encantamento. Como assim, professor? Apóstolos do encantamento. Nós estamos aqui sem fugir do nosso tema, muito pelo contrário, estamos imersos nele, né? O padre Gatri, o tempo todo, quem está conseguindo ler o Padre Gatri? Estão conseguindo? Estão gostando da leitura? Dá um joinha para mim, quem puder. É um livro que, num primeiro momento, parece um livro de espiritualidade, mas é um livro que ele vai falar a respeito da vocação que nós temos, esse chamado que todos nós temos a uma vida de intimidade com Deus, de intimidade, de amor a Deus, que se dá através de uma vida intelectual, que se dá através dos estudos, através da leitura, através da escrita. Por isso que eu vou pegar um pouquinho no pé de vocês, eu já aviso, né? Já peço desculpas antecipadamente para que ninguém fique bravo comigo, mas eu vou pegar um pouquinho no pé, porque professor precisa escrever, professor precisa ler bastante. E à medida que nós formos praticando isso que é próprio da vida docente, que é a leitura, a escrita, nós vamos sentir o efeito nas nossas aulas. Isso vai ser incrível para nós. Isso vai ser motivo de muita alegria e de nós darmos passos cada vez mais convictos, cada vez mais determinados. Por quê? Uma vez que nós começamos a ver o resultado, não é assim numa dieta, não é assim quando a pessoa começa a fazer uma academia, ela começa a perceber que, opa, peraí, eu consegui perder alguns quilos, consegui ter mais disposição física, mais vigor, um tônus a mais no meu dia a dia. Vale a pena perseverar, vale a pena me dedicar a isto de maneira sagrada. É o convite que esse grande autor nos faz, esse padre que no século XIX ele foi um dos expoentes da vida intelectual, portanto, ele abre este módulo de introdução à vida dos estudos, né? Então nós temos aqui o tema de hoje. Professores são apóstolos do encantamento. A importância dos clássicos na formação humana. Qual que é a importância de nós lermos Homero, Virgílio, Dante, Camões, Santo Agostinho, Boécio? Qual que é a importância?
Todos esses nomes são conhecidos de cada um de nós. De alguma forma, nós já tivemos contato ou com trechos ou com os ensinamentos dessas obras, mas, assim como eu disse na primeira aula, a minha intenção é ite ad fontes, é ir às fontes, é que nós possamos beber dos autores, não mais ficarmos apenas na interpretação que algum professor que leu Santo Agostinho nos dará, que algum professor que leu Virgílio nos dará, que leu Dante, que leu os clássicos. Não, você é chamado a fazer a experiência de ler esses grandes autores. E o Padre Gatti vai nos trazer isso, vai falar a respeito da importância da leitura. Se vocês observaram, esses primeiros capítulos da obra, ele vai falar de coisas muito basilares, de coisas muito simples, mas que por serem simples, não são tão fáceis de serem vividas assim. Por exemplo, a pessoa todos os dias reservar um horário pelas manhãs para, e segundo o padre, aquele momento em que você vai escutar a Deus, né? Nós falamos sobre isso na aula passada, em que você vai fazer a sua leitura à noite, de preferência, ele coloca muito esse horário, né? E de manhã a escrita como uma ferramenta de meditação, como uma via meditativa. Não é escrever para publicar. Ah, eu não tenho essa pretensão, professor, nunca quis ser escritor. Não, a intenção não é essa. O padre, em momento algum, fala a respeito desse fim último. O fim último é a meditação para a contemplação da verdade. E uma vez que nós contemplamos essa verdade, dificilmente ela nos será roubada. E nós poderemos apresentar essa verdade aos nossos alunos com encantamento. E os nossos alunos serão impactados, porque eles verão que nós não só falamos dos livros, nós lemos. Nós não só falamos de uma verdade que eles precisam conhecer, nós também a conhecemos. Nós experimentamos esse tesouro antes de falar que ele é bom. Então, alguns pontos a serem refletidos nesse começo de formação. As obras que, o que são os clássicos, né? Se nós pudéssemos fazer essa pergunta. Alguns autores se perguntaram sobre isso. Italo Calvino, por exemplo, escreveu uma obra chamada Por que ler os clássicos, né? Então, eu trouxe aqui uma definição que é a primeira definição que existiu a respeito da palavra clássico. Ela vem de Aulo Gelio. Ele diz assim que o clássico ele pode ser dividido em três pontos muito importantes. Ele é perene, ele é universal e ele é onipresente. As obras que permanecem atuais apesar do passar do tempo, do correr dos dias, dos anos, dos séculos, dos milênios, apesar deste tempo que passa e que deixa para trás 3.000 anos, nós temos ainda toda a força de Homero nos seus versos, hexâmetros datílicos. Depois de 2.000 anos, nós temos toda a força de Virgílio. Depois de 700 anos, nós ainda temos toda essa força de Dante, considerado o pai da língua italiana. Depois de 500 anos, nós temos toda a potência, toda a força de Camões, considerado o nosso grande poeta, o pai da língua portuguesa, né? O príncipe dos poetas. Então, nós temos aqui, por exemplo, essas definições que são muito importantes a serem anotadas, né? Os clássicos, eles atravessam as gerações, eles são universais. Quando nós vamos ler, e nós faremos essa experiência aqui, e será maravilhoso, espero que todos estejam aqui comigo, nós perceberemos que existe um diálogo entre a tradição. Camões, ele só foi Camões, ele só escreveu os Lusíadas como ele escreveu, porque ele leu Virgílio, porque ele leu Homero. Virgílio, por sua vez, só foi Virgílio porque leu
também Homero. Dante só foi Dante porque leu Virgílio. Então nós vamos percebendo que existe esse diálogo. As obras, é como se o clássico fosse onipresente. Ele estivesse em tudo que nós fazemos. Um exemplo simples. Pessoas que nunca abriram um livro de Homero, nunca abriram a obra de Homero, mas elas sabem que todo homem tem uma fraqueza, tal como Aquiles tinha o seu calcanhar. Então as pessoas até usam essa expressão, isso aqui é o meu calcanhar de Aquiles. Ela não sabe que Aquiles é um personagem de Homero que está na Ilíada, mas ela sabe que existe uma expressão que vai apontar para a fraqueza humana. Ela sabe, por exemplo, que ela já ouviu falar a respeito do cavalo de Troia, que é esse presente dado dos gregos aos troianos, um presente não muito agradável, assim, um presente que vai levar à ruína todo um império, né? Uma cidade fortaleza, né? Que, como era Troia. Então, daí a expressão presente de grego, essa expressão que parece um dito popular, que nós ouvimos das nossas avós, né? Olha, isso aí parece um presente de grego. De onde que foi tirado isso? Foi tirado de Virgílio. Nós leremos quando chegar o momento. Então, todo esse diálogo, toda essa experiência que nós vamos tendo com os clássicos, nós teremos lendo os mesmos. A tradição literária, aquilo que eu acabei de falar, que é tão importante, grandes autores dialogam entre si. Existe, como dizia Chesterton, um diálogo entre os mortos. Os autores já estão mortos, né? Alguns há milênios, mas as suas obras continuam dialogando, elas continuam conversando entre si. Não se preocupem em anotar, se acaso não der tempo de anotar alguma coisa, eu posso disponibilizar os slides e eu vou disponibilizar sempre um texto que vai servir para vocês como o guia de leitura da semana, tá? Então, sempre vai ter um texto, um suplemento dessa aula de hoje. Então, não se preocupem se não der tempo de acompanhar alguma coisa. Alguns autores que eu acabei de mencionar, grandes autores e pilares da cultura ocidental abaixo. Os clássicos e a experiência humana. Esse é o ponto da nossa aula aqui. O Padre Guthrie, ele vai dizer isso, né, em Conselhos para a Vida, para a Direção do Espírito, na importância de lermos, mas não lermos qualquer coisa. Alguns pais dizem isso, é melhor que meu filho leia qualquer coisa do que não ler nada. Opa, peraí, isso é um ledo engano, isso é um risco. É melhor que seu filho não leia nada do que ler qualquer coisa. Porque ele não lendo nada, há ainda a possibilidade dele começar a ler alguma coisa que preste, alguma coisa muito boa. Mas lendo coisas muito ruins, coisas que são muito danosas ao seu imaginário, à sua alma, isso pode trazer, assim, prejuízos quase que irreparáveis para uma criança. Nós precisamos ter esse olhar. Eu falo muito a respeito do olhar atento do professor para com os alunos hoje, para com os alunos que assistem qualquer coisa, alunos que leem qualquer coisa. Então, por exemplo, é muito nítido, eu queria que vocês balançassem a cabeça aqui e falassem para mim, aquele aluno que você percebe que ele tenha muito acesso a telas, ele tem dificuldade com memorização, ele tem dificuldade com atenção, o tempo de atenção dele é muito pouco, é mínimo, e a diferença é absurda com aquele aluno que lê bastante. Aquele aluno que tem horário para assistir filme, que assiste junto com os pais, que tem rotina, que dorme no horário, que se alimenta bem. Esse aluno, ele vai dar tudo dele na aula, ele vai estar ali com todas as suas potências muito bem preparadas para acolher a ciência, para acolher a literatura, para acolher as matemáticas, tudo aquilo que for ensinado, porque ele é aquela terra fértil que Jesus fala no Evangelho, está apto, está pronto. Então falarei a respeito desse cuidado. Os clássicos eles tratam de
a respeito de temas universais, o amor, a ira, a coragem, o retorno ao lar, o sofrimento humano. Então, os nossos alunos, quando eles forem ler, por exemplo, Ulisses, na Odisseia, eles vão chegar um pouco ali do filho pródigo em Ulisses, porque ele passou por muitos dissabores, por muitas situações difíceis e provações, porque também precisava se purificar. Precisava voltar para sua esposa, para o seu filho, para os seus pais, para os seus súditos, porque ele era rei de Ítaca, como um rei novo, uma pessoa nova, uma pessoa realmente digna de toda essa vocação que ele possuía. Porque Ulisses também, ele vai cometer muitos erros, muitas falhas que nós veremos. Um clássico, os clássicos permitem compreender profundamente a alma humana. Eles desenvolvem a imaginação e a sensibilidade. C.S. Lewis, essa imagem aqui, o grande autor das Crônicas de Nárnia, ele vai dizer: ao ler grande literatura, eu me torno mil homens, sem deixar de ser eu mesmo. Então, complemento a frase que faltou aqui, um pedacinho. Ao ler grande literatura, eu me torno mil homens sem deixar de ser eu mesmo. O Lewis, ele tinha essa visão extraordinária, que é um lema que eu tomo para mim como professor de estudos clássicos, porque a criança que tem contato com as grandes obras, ela consegue experimentar todos esses temas, esses valores. A nossa vida, ela não abarca tudo, todas as experiências humanas. A nossa vida não abarca. Quantos de nós teremos oportunidade, por exemplo, de viajar o mundo? Talvez poucos de nós conheceremos o Oriente, outras culturas, mas através da literatura nós nos tornamos mil homens, nós conhecemos mil culturas, conhecemos civilizações antigas, sem deixarmos de ser nós mesmos, sendo cada vez uma versão melhor de mim mesmo, sendo cada vez um Elton melhor, sendo cada vez uma Susana melhor, uma Amanda melhor, uma Flávia melhor, uma Suzy melhor, ao experimentarmos a grande literatura. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo, olha, quem não consegue se abrir a este encantamento, né, quem não consegue se deixar encantar, ou às vezes é falha do professor também, o professor ainda não está encantado o suficiente para encantar o seu aluno, isso pode acontecer. O aluno, ele vai, para ele entender a respeito dos apetites irascíveis que a alma tem, segundo Santo Tomás, ele vai precisar assistir o Hulk, ele vai precisar assistir os Vingadores. Ele não vai fazer a experiência de conhecer através de Homero, através de Aquiles. Canta, meu deusa, a cólera funesta de Aquiles, Pelida. Ele não vai experimentar através dos versos hexâmetros datílicos que um grego semideus, filho de uma ninfa com um ateniense, um heróico ateniense, tinha uma fraqueza. E a sua fraqueza não era apenas o seu calcanhar, era o seu apetite irascível. Por pouca coisa, Aquiles queria matar alguém. Então, é, é uma, é um personagem que nos faz entender como que nós podemos lidar com esses nossos apetites, esse momento explosivo que todos nós temos. Alguns têm mais, a depender do temperamento, outros têm menos, outros demoram mais, né, para explodir, mas são como uma bomba relógio, em algum momento vai explodir se não tiver este autoconhecimento. E a alta literatura, a literatura clássica, ela nos possibilita também o autoconhecimento. Você vai passar a se conhecer melhor lendo os clássicos. Você vai ter conhecimento de si. Isso é extraordinário. A literatura contribui para a formação moral, para o desenvolvimento emocional dos nossos alunos. Eu costumo contar uma história, um testemunho de um aluno chamado Joaquim. Joaquim, um aluno muito nervosinho, e nós estávamos lendo a Ilíada. E logo no canto primeiro tem ali aquele primeiro dissabor de Aquiles com Agamenon, né, o chefe dos aqueus,
onde, por causa de uma mulher, Aquiles quer matar Agamenon. Ele pega na espada e do Olimpo desce Palas Atena, que representa a sabedoria e a prudência. Palas Atena é a deusa da sabedoria e ela vai, apenas Aquiles a verá, e ela vai puxar os cabelos de Aquiles e vai dizer: acalma-te, ó guerreiro, refreia a tua cólera, porque no futuro muito próximo, 3 vezes será mais honrado do que agora. Então, não é momento de matá-lo ainda. E esse meu aluno Joaquim, ele jogando futebol, ele é muito competitivo, ele voltou assim todo feliz. Professor, eu não briguei. Eu fiz como Aquiles. Eu lembrei que o senhor leu para nós que Aquiles refreou a cólera. Eu consegui também não brigar. Quando deu vontade de xingar os meus amigos, eu refreei a minha cólera. E eu fiquei muito feliz com isso, porque aquele aluno, no sexto ano, entendeu como equilibrar o seu apetite irascível por causa do seu imaginário, que havia tido contato com um personagem repleto de significados, né? Com uma simbologia muito rica. Não um personagem da Disney, não um personagem qualquer, é um personagem de mais de 3 mil anos. Desenvolvimento emocional, reflexão ética, nós falaremos o tempo todo a respeito de virtudes. Os deuses, alguns pais católicos têm essa preocupação: nossa, mas meu filho vai ler essas obras pagãs, será que ele vai deixar de ser católico? Olha, se seu filho, vocês podem levar os pais a. Não precisa responder como eu respondo, né? Às vezes eu sou meio Aquiles, né? Certa vez eu respondi assim para uma mãe: mãe, se o seu filho deixar de ser católico porque está lendo Homero, é porque ele não é tão católico assim. Então, algo na catequese dele está errado, não em Homero, não em Homero. Então, as chances dele se tornar um católico melhor são muito maiores, porque o tempo todo, se o professor conseguir trabalhar as virtudes desses deuses e também os vícios que representam as paixões humanas, vícios e virtudes humanos, o aluno vai sair melhor do que ele entrou desse livro. Ele vai fechar o livro, vai sair dessa leitura muito mais, tendo reflexões éticas e morais muito enriquecedoras. Bons livros enriquecem nosso imaginário humano. As grandes obras reencantam a alma. Então, nós temos aqui uma imagem clássica de Ulisses, da obra A Odisseia, de Homero, onde Ulisses, o tema central é o retorno de Ulisses, né, para a sua casa, para o reino de Ítaca. E aqui é interessante que Ulisses se encontra com um ciclope. Ele e seus companheiros estão famintos, eles estão numa ilha desconhecida e lá eles vão adentrar numa gruta. E nessa gruta tem muita comida, tem comida com tamanho fora do comum e eles vão perceber que talvez o dono daquela gruta não seja uma pessoa também comum. E de repente aparece um gigante de um olho só, daí o seu nome, né? O Ciclope Polifemo. E ele vai, como um bom orador que era, vai reclamar pela lei da xenia, que era a lei da hospitalidade. Ele vai dizer: olha, a lei sagrada de Zeus, ela diz que todo hóspede merece pelo menos um tratamento digno, comida, não nos devore. Nós, nós estamos sob a lei de Zeus, a lei da hospitalidade, e este monstro, né, esse ciclope, ele simboliza de alguma forma os apetites mais concupiscíveis, né, aqueles apetites. Ele é um glutão, né, o baixo ventre, né, ele é glutão, ele não cultiva a terra, ele não planta o solo, ele come, ele é um ser animalizado. Então ele vai devorar os companheiros de Ulisses e vai dizer para Ulisses: você, como é bom de prosa, como se comunica bem, eu vou deixar você por último, mas vou comer você também. E com a barriga cheia,
Depois de um bom vinho, Ulisses fala, tudo bem, quer me comer, não tem problema, mas antes disso, tome um vinho, então. E Ulisses, ele representa a sabedoria. Ele é chamado de Ulisses de Mil Ardis, né? Um dos epítetos, né? Ulisses é o sábio grego, Camões vai chamá-lo de sábio grego. E o que que ele vai fazer? Acho que saiu aqui a apresentação, né? Isso. Vocês estão vendo ainda a apresentação? Sim? Ulisses vai dizer: olha, tome esse vinho para que você tenha uma digestão mais agradável. Ulisses está enganando ele, é um engodo, né? E ele vai tomar o vinho, era um vinho muito forte, ele vai sentir sono e vai adormecer. E Ulisses vai furar o seu olho. O resto da história nós veremos juntos. Mas é uma história incrível, contei para vocês aí no presencial, né, um pouco dessa história, que vai representar o que para nós? Nós precisamos, diante dos ciclopes deste mundo, nós precisamos, diante das monstruosidades ideológicas e tudo aquilo que se apresenta hoje como um perigo, como um risco à nossa vida, um risco à vida da nossa família, né? A integridade humana, nós precisamos de sabedoria para lidar bem com as situações contrárias, com as provações, com esse mundo que jaz nas trevas. Então, um clássico nos ajuda a ter esta visão de mundo também. Ah, mas um clássico que foi escrito há tanto tempo, sim, nós conseguimos viver melhor as dificuldades próprias deste tempo lendo os clássicos, né? Porque a leitura aproxima o homem das grandes ideias. A literatura, como herança cultural, ela nos dá todo este arcabouço, todo este aparato humano, autoconhecimento, capacidade de reflexão a respeito das virtudes morais, e tudo isso faz com que nós tenhamos condições de viver melhor esse tempo. Então, a literatura, ela não nos deixa alienados. E se a gente começar a perceber que algum aluno nosso está ficando um pouquinho desconectado da realidade, nós precisamos aprender, e eu pretendo, durante essa formação, essas semanas, esses meses que nós estaremos juntos, eu pretendo ajudá-los a fazer com que os seus alunos sejam pessoas cada vez mais inseridas na realidade. Sabe que não é para o seu aluno se sentir melhor do que os outros. Ele não precisa ler, não é para ele ler as obras clássicas para se sentir mais inteligente do que o amigo que nunca leu. É para ele se sentir mais responsável. É para ele se sentir que ele precisa, que ele tem uma responsabilidade maior diante do mundo. Então, esses detalhes, a própria obra, se nós tivermos um traquejo, como professores, um traquejo bom, os alunos irão fazer ter essa chave de leitura. Eles irão ler e entender o que eles precisam ir mudando nas suas vidas, né? O que eles precisam ir observando nos seus comportamentos com os colegas. Então, eu pretendo que vocês tenham esse olhar, tá bom? Esse contato com as grandes mentes e as grandes questões vão fazer de nós pessoas melhores. Deixa eu voltar aqui. Agora sim, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre esse grande escritor aqui. Esse é Joseph Pearce, um crítico literário canadense, que ele é um especialista tanto em Chesterton quanto em Tolkien. Ele é cristão, ele é católico, então é maravilhosa a obra dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que não está fácil de encontrar aqui, mas eu tenho um livro que eu pretendo. Depois eu mando uma foto no grupo, é um livro que vai falar a respeito da importância de lermos e quais são as obras que nós podemos ler. Obras ficcionais.
Ele vai pegar desde Homero até as obras contemporâneas, até o século XX, pelo menos, né? Então, da era clássica, que é a era pagã, chamada de era pagã, passando pela era cristã e chegando à era do desencantamento. Nós estamos falando hoje de como sermos, como professores, né, sermos apóstolos do encantamento, mas como encantar alguém desencantado? É difícil? Como encantar se nós formos aqueles que ainda estamos desencantados? Então, essa sociedade hoje, ela vive uma constante perda do encanto. E esse encanto a gente pode colocar como sentido da vida também, né? Pessoas cada vez mais depressivas, cada vez mais precisando tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, tomar remédio para emagrecer. Nada contra, né? Desde que a pessoa tenha uma prescrição médica, esteja fazendo um tratamento, mas essa sociedade nossa, que está cada vez mais acelerada, cada vez mais ansiosa, precisa entender que esta verdade, que tem um nome, que é uma pessoa, que é nosso Senhor, ela também se revela através de uma vida de estudos reta, através da reta razão, é o ratio recta, né? Nós precisamos desta reta razão para que os nossos alunos, nossos filhos, nossos alunos também se encantem. Então eu pergunto para vocês como que anda o nosso encantamento? E aqui eu queria abrir de maneira muito breve, se vocês se sentirem à vontade para isso, para que vocês falassem um pouquinho a respeito da leitura que fizeram do, do Padre Guthrie, Padre Afonso Guthrie, que ele vai o tempo todo mencionar a importância do silêncio, de uma vida um pouco mais recolhida, de ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, tudo coisa que nós temos, nós professores temos maior facilidade com isso, né? Ter horário para dormir, horário para acordar, se alimentar bem. O padre ele vai falar a respeito da importância da escrita, como um ato de reflexão, de meditação. Vocês conseguiram experimentar um pouquinho essa semana? Conseguiram praticar? Queria ouvir um pouco de vocês. Passamos da metade da nossa formação, agora é o momento de vocês participarem. Por favor, fiquem à vontade. Queria começar com a Raquel, que foi a primeira que entrou aqui. Por favor, Raquel. Disse que já fez, né, as atividades. Compartilhe conosco. Então, professor, eu assisti os vídeos, né, tudo, estou lendo o livro, e desde das primeiras, da última formação que teve agora, o professor Luciano, ele sempre reforça a gente, a Suzy, né, a importância de ler. E ele sempre fala pra gente assim, gente, tira para ler nem se for pelo menos 10 minutinhos, 5 minutos que seja, assim vocês vão aumentando, né? E eu não confesso que eu não tinha interesse de ler nada. E desde a última formação, aí eu passei a ler. Falei, não, eu preciso fazer uma experiência, né, para mim ler, para saber se realmente é tudo isso. E agora eu comecei a Desde a ler. última formação da semana passada, foi isso? Isso. Olha que bom, Aí, fico feliz. aí eu comecei a ler. Falei assim, não, vou começar a ler para mim ver realmente como que vai ser, né? E hoje eu até comentei com meu marido, eu falei para ele assim, nossa, eu não imaginava, né, como é tão maravilhoso eu ter esse interesse hoje e eu começar a ler agora, né? Tanto que eu vou lendo, vou fazendo as anotações, escrevendo, não imaginava essa importância de escrever também, né? E eu não consigo ficar sem ler. E desses dias para cá, desses tempos para cá, eu tenho lido bastante. E isso tem me ajudado muito, desde a questão de concentração, porque eu sou muito desligada, né? Ainda eu falei para meu marido assim, nossa, eu tô percebendo que eu estou tão focada agora, né? Falei para ele assim, então tá sendo tão importante isso para mim, né? E lendo o livro agora, só confirma tudo aquilo, desde as formações que a gente tem, tudo que é falado, entendeu? Para a gente poder realmente pôr isso em prática. Então, para mim, isso está sendo muito importante mesmo. Desde paciência, né, comigo mesma, né, no geral. Então, para mim, está sendo muito maravilhoso. Eu estou amando mesmo, está sendo muito importante para mim.
Que maravilha, Raquel, eu fico muito feliz. Se você puder, se você se sentir à vontade, depois manda depois para mim, no meu particular, o que você escreveu, tá bom? Para eu dar Ah, eu uma mando olhada. sim. Ah, eu vou Que mandar, pode alegria, que deixar. alegria ouvir seu relato. É muito importante isso que a Raquel falou a respeito da escrita. Eu costumo dizer que já há algum tempo eu não sei o que é ler um livro, eu não consigo ler se eu não estiver com um lápis na mão. É fundamental você ter um caderninho, ou eu, por exemplo, gosto de anotar no próprio livro. Por isso que eu gosto de usar lápis, lapiseira, então eu vou anotando, eu vou dialogando com os autores. Eu pretendo fazer, durante esses 5 módulos, nós teremos uma aula ou duas, especialmente a respeito da importância da leitura e de como ler, métodos de leitura. Ah, professor, é sério? Eu sou alfabetizado. Oh, peraí, mas existem métodos, existem maneiras de ler obras clássicas que, uma vez que nós aprendemos, aquilo vai transformar a nossa visão. Muitas vezes nós vamos encarar uma leitura mais difícil, uma obra clássica, né, como a Odisseia, eu tô com a Odisseia aqui, e nós olhamos aqui, e falamos, é muito chato, é muito difícil, mas nós não estamos preparados, porque não temos o método correto de como fazê-lo, não temos o acompanhamento correto. Então, eu estarei aqui para acompanhá-los, pretendo fazer como os gregos, o sentido da palavra pedagogia mesmo, pegar na mão, quero dar passos com vocês, lendo, para que vocês possam entender e se encantarem com os clássicos para sermos esses apóstolos do encantamento, precisamos também sermos impactados, encantados por essas obras. Eu fico muito feliz com isso. Suzana, por favor, compartilhe conosco, depois a Amanda. Fiquem à vontade. Vamos lá. Professor, como eu já tinha compartilhado anteriormente, né, eu já tenho um pouco do hábito, mas, né, de acordar de manhã e fazer oração, e ler e escrever um pouquinho. Mas eu confesso que o que dificulta muito no meu caso eu acho que a falta de um ordenamento, sabe? De não ter ordem, de me perder no que eu estou lendo, e daí eu às vezes vou na imaginação, né, a louca da casa, a imaginação voa, vai longe, volta, até conseguir voltar, pegar o fio da meada de novo. E eu acho assim, é, é muito difícil controlar a minha má vontade, vamos dizer assim, minha desordem, né? E eu até usei aqui, eu usei outra palavra, eu falei que é desordem, do que eu tinha escrito, vontade fraca. Então, eu acho que essas duas coisas que me atrapalham muito, mas eu gosto muito de ler, eu preciso me ordenar melhor, né, a vida como um todo, para colocar as prioridades aí e conseguir fazer as leituras da forma correta. É maravilhoso ouvir gente sincera falando, né? Eu fico muito feliz com isso, porque isso edifica, é muito edificante. Para todos nós, para mim, de maneira pessoal, para mim, é muito edificante ouvir pessoas sinceras, né? Falando assim, olha, eu gosto, aliás, eu faço, mas eu ainda não tenho aquela vontade firme, ainda não é um hábito, ainda nós chegaremos lá. O importante é não desistir agora. O importante é dar passos. Esses passos iniciais, eles são fundamentais para que a gente consiga adquirir ritmo. Por isso que eu insisto tanto para que, na medida do possível, eu sempre uso, né, essa mesma expressão, na medida do possível, porque eu sei da realidade de vocês, eu sei que a maioria tem dupla jornada aqui, mas tentem participar desse momento ao vivo, porque a gravação depois, aqueles que verem, né, posteriormente, fica mais difícil, né? Você vai ter sempre um atrasozinho, você vai ter, sempre vai ter que correr atrás, né? Então, participar do ao vivo e colocar em prática, fazer as atividades em casa, vai ser fundamental. Eu garanto para vocês, eu dou a minha palavra para vocês, que quem não fizer tarefa nenhuma,
quem não, quem só assistir por, eu já paguei mesmo, né? Eu já estou aqui mesmo, já estou lá no grupo do WhatsApp, eu acho que eu vou só fazer. Eu garanto, dou a minha palavra para vocês que vocês não vão aprender nada. Mas não é isso que eu quero que aconteça. Não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que vocês, eu quero que vocês saiam daqui muito melhores. E algo que me encanta na formação, nos estudos clássicos, é que nós, professores, seremos, em algum momento, formadores de outros professores também. Guardem isso que eu estou dizendo para vocês. Em algum momento, vocês formarão outros professores também. Quando o colégio crescer, outros professores virão e esses professores precisarão de vocês. Precisarão da Suzana, da Flávia, da Amanda, da Valdirene, da Suzy. Precisarão de cada um de vocês para formá-los, porque a messe é grande, os operários são poucos e vocês serão aqueles que darão continuidade nesta formação, tenho certeza disso. E vai ser no futuro breve. Bom, vou continuar mais um pouquinho e depois eu abro para outras pessoas que desejarem partilhar. Vamos lá. Aqui, o nosso amigo Joseph Pierce. Bom, eu queria deixar para vocês, olha, nem só de textos vive o professor Elton, né? Para vocês não ficarem assim, nossa, o professor fica pedindo para a gente escrever, toda aula ele pede para escrever. Eu vou dar uma tarefa diferente, um pouco mais prazerosa, que vocês podem fazer aí com os cônjuges, né, com a família reunida comendo uma pipoca, tá? Mas não assistam esse filme. É um filme chamado Clube do Imperador. Vai ser a nossa tarefa da semana. Mas não assistam de maneira passiva, como quem assiste um seriado qualquer. É um filme simples, mas é um filme impactante, é um filme encantador. Eu quero que vocês assistam o filme e escrevam aquilo que mais tocou, cenas que mais tocaram vocês. E principalmente a respeito é, daquilo que vocês aprenderam sobre a docência deste professor. Eu não vou entrar aqui em detalhes do filme, porque vocês farão a experiência pessoal de assisti-lo, mas eu quero que vocês escrevam 2 parágrafos, 3. Ah, professor, me empolguei, escrevi uma página. Ah, que alegria. Vou ter uma maior alegria em ler, tá? Ah, professor, consegui escrever pouca coisa. Escreva, escreva, escreva aquilo que vocês mais foram impactados desse filme. O Clube do Imperador é um filme muito fácil de ser encontrado, talvez, se eu não me engano, tem até no YouTube, tá bom? Então, aqui nós veremos o papel do professor que vai além da transmissão de conteúdo. Ensinar é despertar o fascínio pelo conhecimento. Os nossos alunos, eles têm que ser fascinados, eles precisam ser cada vez mais curiosos, desejosos pelo conhecimento. E encantar os alunos, como que a gente faz? Nós temos pelo menos 3 caminhos muito seguros para encantar os nossos alunos, que é a beleza, a dedicação e o amor ao ensinar. Os nossos alunos, por mais que eles sejam distraídos, eles são muito capazes de identificar 3 coisas: a beleza pela qual nós ensinamos, a beleza que nós utilizamos ao apresentar o conteúdo, como que nós apresentamos esse conteúdo, como que nós apresentamos a nossa aula? É de maneira bela? É de maneira retórica? Nós nos portamos de maneira bela, bem trajados, com uma postura bonita diante dos nossos alunos? Nós temos dedicação? Os nossos alunos, eles não são encantados pelo improviso. Eu dei aula durante muitos anos em cursinhos preparatórios e os alunos, eles são encantados com a dedicação de uma aula bem preparada, de uma revisão bem feita, uma revisão de conteúdo, não da pirotecnia, né, do professor que planta bananeira, que canta. A gente vê muito isso em escolas seculares, principalmente em cursinhos, né? Atualmente eu dou aula num cursinho também, de uma rede de ensino aqui,
E os alunos, hoje, eles estão viciados em dopamina. Nós teremos uma aula só sobre isso também no módulo, posterior. Nós faremos algumas aulas a respeito dos danos, né, que esta geração tem sofrido por conta do excesso de telas, né? E o como fazer esse detox na vida dos nossos alunos, né? Do amor que nós temos pela literatura, do amor que nós temos pela arte, do amor que nós temos pela música, do amor que nós temos pelo latim, pelas línguas antigas, do amor que nós temos pelos estudos das Sagradas Escrituras. Isso vai fazer com que os nossos alunos fiquem fascinados. São esses três caminhos. O amor aos detalhes, né? Eu vou usar com vocês uma autora que eu vou mencionar muito ela, mas nós teremos aulas específicas sobre a Mandy Gert. A Mandy Gert, em breve, eu colocarei no grupo para que vocês adquiram o livro dela, que é Excelência e Encanto. Mas aqui eu já trouxe alguma degustação. Eu sempre vou mencionar essa grande autora, que é uma autora contemporânea. Ela fala sobre o amor aos detalhes. O encanto nasce do cotidiano. O encanto nasce dos pequenos gestos que transformam a nossa aula. Pequenos gestos, uma atenção que você dá, uma atenção que você dá a um aluno que geralmente te irrita, aquele momento que um aluno muito falante, e você naquele momento você para ouvi-lo, uma atenção que você dá para aquele aluno que é muito tímido, que não fala de jeito nenhum. O amor aos detalhes faz parte da nossa prática docente. O ensino vivido com propósito e dedicação. E aqui eu trago uma frase de São José Maria Escrivá, para que a gente possa refletir durante. Eu queria que vocês anotassem essa frase, seja talvez matéria aí de meditação, de oração durante a semana também. O milagre da obra consiste em saber fazer da pequena prosa de cada dia versos heróicos. Uma vida prosaica, uma vida ordinária vivida de maneira extraordinária. Por isso que São José Maria Escrivá, ele vai falar que o milagre da obra, o milagre de você fazer um aluno que não gosta de estudar, se apaixonar pela escola, pelos estudos, se dá na prosa do dia a dia, nas atitudes mais pequenas, mas feitas de maneira heróica. Por isso que ele fala que ele faz essa brincadeira entre a prosa e os versos épicos, né, os versos heróicos, os versos decassílabos. Ninguém vai se apaixonar por Homero, por Dante, por Virgílio e por Camões, se não se apaixonar pelas coisas mais simples, por aquele momento de um ditado feito com amor, de uma leitura em voz alta feita ali com atenção aos detalhes, prosódia, a repetição feita no momento certo, a memorização que os nossos alunos farão do, dos poemas, né, que provavelmente eles leem no colégio. Então, eu queria que vocês ficassem com essa mensagem, né? Eu até vou depois postar no nosso grupo esse último slide aqui para que vocês possam meditar durante a semana a respeito desse ponto de São José Maria Escrivá, que eu acho muito, muito relevante aqui para aquilo que nós estamos. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Parar de compartilhar. Ok. O Theo, meu filho mais velho, veio falar que a Esther, minha pequena, não está muito bem. Daqui a pouquinho eu já vou subir lá para dar uma olhada nela. Mas eu queria, nessa reta final, aí, minutos finais, o que vocês têm sentido, né, desses momentos? Vocês que estão acompanhando as gravações, que têm participado aqui, desses momentos presenciais, é possível colocar um pouco mais de encantamento no nosso dia a dia, apesar do cansaço, apesar dos boletos, né? Eu gosto de
de falar para os professores que eu sei o que é a vida real, a vida acontecendo, né, como as pessoas falam, né? E aqui não quero romantizar a educação clássica, longe disso. Eu sou alguém que procuro não romantizar, mas nós precisamos de maneira racional, de maneira intelectual mesmo, entender que este caminho é um caminho seguro, é um caminho seguro, é um caminho que vai fazer com que os nossos alunos sejam mais felizes, independente da profissão que eles escolherem, independente da vocação, do estado de vida que eles terão, nós seremos, de alguma forma, coparticipantes de um milagre na vida dos nossos alunos. E não há recompensa maior do que isso. Apesar de nós mesmos, o milagre ele passa, né, por vasos de barro, né, como diz São Paulo Apóstolo, né? Então, eu queria que vocês tivessem a cada momento de formação um pouco mais de consciência a respeito dessa grandeza. Nós precisamos encarar esse chamado de maneira magnânima. Os nossos autores, eles o tempo todo nos despertarão para isso, tá bom? Então, se alguém mais quiser compartilhar algo que escreveu durante a semana, algo da reflexão de hoje, da nossa formação de hoje, ainda temos alguns minutos, fiquem à vontade. Alguma dúvida a respeito da tarefa? A tarefa é bem simples, né? Gostaram da tarefa? Só assistir um filme. Mas assistam e escrevam, tá? Escrevam suas impressões, porque eu vou perguntar na semana que vem a respeito dessas impressões, tá bom? Professor, eu queria perguntar, é uma Por dúvida favor. quanto às tarefas mesmo, se a gente sempre tem que mandar para o senhor, se não tem, se o senhor vai pedir vez ou outra para que envie, como que é? E o senhor citou um livro aí, é o próximo que o senhor vai querer que a gente compre, para a gente já começar a pesquisar o valor ou não? É bom já ir passando, né? Isso. Esse livro que eu mencionei da Mandy Gert, ele está na nossa lista. Essa lista, vocês querem que eu passe ela? Ela está toda gravada na primeira aula, né? Mas se vocês quiserem, eu posso passar por escrito também para vocês. Preferem que eu faça isso? Essa lista, posso passar para vocês. Daí o Eu, senhor eu, só nos avisa com uma antecedência, né? Ó, já sim, quero sim. começar a Eu, pesquisar. eu costumo mandar assim com pelo menos umas 3 semanas, 2 a 3 semanas. Então, para o mês que vem, se vocês quiserem já adquirir, nós temos uma sequência de livros, e vocês verão isso, né? Tanto na primeira aula quanto no PDF que eu vou mandar para vocês. Mas eu queria que vocês já comprassem o livro da Mandy Gert, que é uma obra incrível. Eu vou mandar para vocês a capa, o, o nome da autora direitinho, lá no grupo, tá bom? Assim que encerrarmos a aula. Mais alguém? Ah, Mais alguém por hoje? beleza, professor, já manda, porque eu fui tentar escrever, não rolou o nome aqui da autora, não. Eu mando sim, Flávio, pode deixar, pode deixar. E sobre as tarefas, Suzana fez uma pergunta interessante. Eu não peço que vocês me mandem todas as aulas. Por quê? Eu acredito em vocês, eu acredito que vocês estão fazendo. Até porque eu já dei a minha palavra para vocês, né, que vocês não vão aprender nada se não fizerem. Então, eu quero que essa palavra seja, não se cumpra, né? Eu quero que isso não aconteça. Desejo ardentemente que isso não aconteça. A Esther, a minha caçula. E não é caçula? É mais nova, é caçula. E, mas como eu acredito que vocês querem mesmo trazer para a vida de vocês, então eu acredito que vocês estão fazendo. Mas em alguns momentos eu vou pedir ensaios. Daí eu vou postar a tarefa lá no Classroom. Então fiquem sempre atentos. O Classroom é a nossa sala de aula, por assim dizer. Então as gravações das aulas sempre estarão postadas lá, bem como os textos que eu escrevo para vocês e as tarefas quando eu pedir as tarefas, tá bom? Deixa eu dar atenção para essa senhorita agora. Fiquem com Deus. Deus abençoe
por favor, me tenham à disposição de vocês. Fiquei muito feliz com a participação de vocês hoje, viu, gente? De coração. Mandem dúvidas no meu particular, não hesitem, não hesitem. Se tiverem dúvidas, me procurem em algum momento, eu vou responder. Entre uma aula e outra, eu respondo, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau, gente.